Caríssimo diácono Pedro, queridos irmãos, queridas irmãs, nós continuamos a nossa caminhada pascal, quase já na conclusão deste tempo tão rico e tão forte da vida da Igreja. E hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, escutamos a continuação do discurso iniciado por Jesus no domingo passado. Estamos dentro do capítulo 15 do Evangelho de João. E é preciso contextualizar esta cena. Tinha acabado de lavar os pés dos discípulos e nós, como celebramos na Quinta-feira Santa, tudo aquilo é feito em silêncio. Todos aqueles gestos são feitos num silêncio eloquente. E terminado o gesto, Jesus diz: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E aí depois então Jesus vai começar uma catequese mistagógica para que fique bem claro o seu ensinamento. Porque apesar dos gestos serem fortes, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para compreender toda a intensidade daqueles gestos, das palavras de Jesus. Então, por isso, no seu discurso ele reforça sobre o amor, sobre o permanecer, sobre a comunhão. E aí nós podemos nos perguntar, mas por que então não escutar isto na ordem cronológica dos fatos, logo após a última ceia? A preocupação da liturgia não é uma preocupação cronológica, mas sim kairológica. Nós estamos no tempo da graça de Deus, do kairós de Deus, e a sua ação acontece para além dos limites do tempo. E agora, depois de termos caminhado com Jesus por sua via sacra, depois de termos subido com Ele o Calvário, de termos sido crucificados com Ele, de termos sido sepultados com Ele, de ressuscitarmos com Ele, de cantarmos as alegrias do Aleluia Pascal no domingo de Páscoa, depois de caminharmos todo este tempo da Páscoa, percebendo que Ele está no meio de nós, que nós podemos viver o nosso encontro com Jesus quando nós depararmos com nossas cicatrizes, nas nossas alegrias, depois de proclamarmos que Ele é o bom pastor que nos ama, depois de ouvirmos o seu apelo para permanecermos com Ele, para que a nossa vida frutifique no amor e através do amor, agora sim nós temos mais capacidade para compreender o grande desafio que Jesus faz para cada um de nós. E nós ficamos ao mesmo tempo encantados e perplexos ao percebermos aonde Jesus quer nos levar. E no texto de hoje, que nós escutamos, mais uma vez ele insiste para que permaneçamos no seu amor. Como o Pai permanece nele e ele permanece no Pai, nós também permaneceremos nele à medida em que ele permanece em nós. Esse permanecer, que significa fazer morada, também significa perseverar. Nós somos chamados a perseverar no amor de Jesus. E quando nós perseveramos nesse amor, acontece na nossa vida algo incrível, algo fantástico, que as palavras não são capazes de expressar. A alegria do Senhor toma posse do nosso coração. E a alegria do Senhor é uma alegria plena, uma alegria completa. Olha, nós podemos experimentar a alegria ao longo de nossa vida em muitas situações, mas em todas as situações em que experimentamos a alegria, ela é momentânea. Para alguns, a alegria da vida é poder passar uma noite na praia de Copacabana assistindo o show de sua artista predileta,
A alegria pode estar em ir ao Mineirão ou à Arena MRV para assistir o jogo do seu time favorito. A alegria pode estar no encontro com a pessoa que a gente ama, mas todas essas alegrias, por mais lindas e profundas que elas sejam, elas são momentâneas, elas passam. Mas Jesus nos oferece uma alegria plena, uma alegria que ninguém pode roubar. Uma alegria que não é só um sentimento que nos faz rir à toa, esta alegria que é Ele próprio. A nossa alegria é Jesus. E Jesus preenche a nossa vida de sentido, de esperança e de alegria. E aí, depois de falar dessa alegria, Ele vai lançar o seu grande desafio. Ele vai falar que é preciso amar uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, está escrito assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João coloca essas palavras na boca de Jesus, que é preciso amar como Jesus amou. Aí está o grande desafio, amar como Jesus amou. E aí nós podemos nos perguntar, mas como é que nós podemos amar como Jesus amou? Lembro dos versos do poeta francês Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, num dos seus outros livros chamado Terra dos Homens. Ele diz assim: amar não é olhar encantado um para o outro. Amar é olhar juntos na mesma direção. De vez em quando eu gosto de citar esse pensamento para os casais no dia do casamento. Mas essas palavras também valem para nós hoje. Amar é olhar juntos na mesma direção. E nós somos chamados a olhar para qual direção? Para a direção de Deus. E o que é mais bonito, irmãos e irmãs, é que quando nós olhamos para a nossa vida, quer nós olhemos para o nosso passado, para o que nós vivemos, quer nós olhemos para esse momento atual que estamos vivendo agora, quer olhemos para o nosso futuro, nós sempre veremos Deus. Deus é sempre a direção da nossa vida. E não só apenas a direção para onde nós olhamos, mas a direção para onde nós somos convidados a caminhar. Caminhar na direção de Deus, seguindo os seus mandamentos, vivendo o seu amor. E Jesus diz mais, Ele fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos. Que alegria, que graça que nós temos na nossa vida, poder contar com a amizade de Jesus. Ele é o nosso amigo, o nosso melhor amigo, sim, o mais certo, das horas certas e das horas incertas. Nele nós podemos confiar. De outro lado, talvez Ele não possa confiar tanto na gente igual nós confiamos nele, mas Ele quis confiar em nós. Isso é muito profundo. Ele quer ser o nosso amigo. E na segunda leitura, São João fala que Deus e o amor são a mesma coisa. Deus é amor e o amor é Deus. E ele conclui assim: nisto consiste o amor. Deus nos amou por primeiro. O cardeal Raniero Cantalamessa, comentando sobre esse versículo, diz o seguinte: que quando nós escutamos isso, Deus nos amou por primeiro, não significa que Ele amou lá no começo, no início, quando Ele começou a nos amar. Não apenas. Deus nos amou por primeiro significa que Ele nos ama sempre, a todo instante, neste instante, a todos os momentos. É impossível fugir do amor de Deus. Ele nos ama e nos convida
a toparmos esse desafio de amar como Ele amou. Então, quando nós permanecemos em Jesus, quando nós olhamos para a direção de Deus, nós aprendemos a amar. E o mais incrível disso tudo é que Jesus não apenas falou, Ele fez. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós vemos o sacrifício do seu amor, a oferta generosa do amor que Ele fez por nós. Quando nós nos reunimos em família, em comunidade, para celebrar a Eucaristia, nós nos alimentamos do seu amor que se transforma pão e vinho, corpo e sangue, nosso alimento. A liturgia da igreja usa uma palavra que não é muito usual no nosso dia a dia, que se chama oblação. Oblação significa oferta. E o pão e o vinho que são trazidos aqui para o altar são chamados de as oblatas da missa. E nós também nos tornamos oferta. Isso também é muito profundo. Amar é um verbo oblativo. O amor só tem sentido à medida em que ele se transforma em doação, em oferta generosa da vida. E nós somos chamados a amar onde às vezes é mais difícil amar. Então nós precisamos começar a amar em casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Porque Jesus, Ele não fala, eu sugiro que vocês amem como eu amei. A minha opinião é que vocês amem como eu amei. Ele fala isso? Não. Ele usa dois verbos mais fortes. Primeiro ele fala, eu mando. Depois ele fala, eu ordeno. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente pode falar assim, meu Jesus, misericórdia. Como é que nós vamos fazer para amar como o Senhor amou? A gente tem a facilidade de complicar tanto as coisas, né? Mas não é tão complicado, é fácil. Nós precisamos aprender a descomplicar. E nós podemos concluir com Santa Teresa de Calcutá, uma frase que ela resume todo esse ensinamento de Jesus com uma grande profundidade. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Pequenas coisas com grande amor no nosso dia a dia, nas tarefas mais simples da nossa vida, nos nossos encontros, em todos os momentos, que nós saibamos fazer pequenas coisas com grande amor. Vamos repetir juntos? Não podemos fazer grandes coisas. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Eu acho que o povo que está em casa não escutou, então a gente tem que falar mais forte, hein? Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Deus não está longe de cada um de nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não está longe de cada um de nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos.